já foi passado os dados para vocês e o projeto da máquina e os dados individualmente, para que você já tivesse contato com algumas informações. Semana passada eu passei isso para vocês. Só que ainda falta algumas informações para vocês poderem fazer o cálculo e determinar o esquema cinemático da máquina. Então eu vou explicar aqui, vou dar um roteirozinho de como você deve formular para poder fazer a determinação do esquema cinemático, o desenho, e depois o cálculo de potência, velocidade angular e torque em cada um dos eixos. Então, no exercício que nós fizemos, no nosso esquema cinemático, eu já passo, aqueles que vocês fizeram lá na revisão, eu já passava direto qual era a relação de velocidade entre os eixos. Então tinha lá, entre o eixo 1 e o eixo 2 o rendimento é tanto. Entre o eixo 4 e o eixo 5 o rendimento é tanto. Só que agora não foi feito dessa forma. Agora o que eu passei foi o rendimento de cada um dos elementos. Então eu coloquei lá que o rendimento do redutor era de 85% a 90%, não lembro exatamente quanto foi, do acoplamento, da transmissão por correias. E aí talvez o aluno tenha dificuldade em determinar o rendimento entre os eixos. Então, vou usar esse esquema cinemático aqui como exemplo. Isso aqui é exemplo, tá? Não queira se fixar e determinar o seu esquema igual a ele. É só, claro que é bem parecido com o que você vai fazer, mas não necessariamente esse é o seu esquema cinemático. Motor elétrico, transmissão por correias. Então, eixo 1, eixo 2, um acoplamento, eixo 3, eixo 4 na saída do redutor, acoplamento, eixo 5 no parafuso. Para determinar o rendimento entre os eixos 3 e 4, desse exemplo, o único elemento entre os eixos é o redutor. Imagina que eu quero determinar o rendimento entre o eixo 3 e o eixo 4. O eixo 3 é o eixo de entrada do redutor, o eixo 4 é o eixo de saída. Então, como determinamos que o rendimento do redutor devia ser usado entre 85% e 88%, por que eu coloco uma faixa? Porque cada fabricante vai ter o seu rendimento lá, né? Dependendo da forma de fabricação. Então, eu estou dando uma faixa, você adota um valor e faz os cálculos. Depois de tudo selecionado, redutor, fabricante e tal, se tiver alguma variação, vai ser muito pequena. Mas mesmo assim, se você quiser voltar e refazer o cálculo, você sabe como fazer. Agora, então nesse intervalo de 85 a 88, eu vou escolher 85%. Então esse é o rendimento do redutor, 85%. Quero saber o rendimento entre os eixos 3 e 4, é o próprio rendimento do redutor. Então, o rendimento entre os eixos 3 e 4 é o próprio 85%. Então aqui ficou fácil determinar o rendimento entre os eixos. Agora vamos determinar o rendimento entre os eixos 2 e 4. Entre o eixo 2 e 4 eu tenho mais de um elemento. Eu tenho o acoplamento e tenho o redutor. Como é que eu faço? Para determinar o rendimento entre os eixos 2 e 4, os elementos entre os eixos são o acoplamento e o redutor. Então, tenho esse entre 2 e 4, tenho esse acoplamento e tenho o redutor. Temos que multiplicar os rendimentos dos elementos que estão entre os eixos que eu quero determinar o rendimento. Então, se eu determinar, se eu escolher que o rendimento do redutor é 85% e o do acoplamento é 96%, o rendimento entre os eixos vai ser a multiplicação deles. Então, rendimento do redutor vezes o rendimento do acoplamento vai dar 81,6%. Se eu tivesse mais um par de mancais aqui, seria mais 98%. Então, vezes 0,98. Então, tudo que tiver entre os eixos, você multiplica para saber o rendimento total entre os eixos. É assim que determina. Outra coisa que ficou também faltando falar, nem todos podem ter conseguido fazer, é a determinação das velocidades angulares. A velocidade angular, eu não dei as relações entre os eixos. Então, como é que você faz para poder determinar isso? Vou usar como exemplo esse desenho aqui. Então, de novo, não é o seu esquema cinemático. É só um exemplo. Eu já tenho aqui as coisas que eu quero. Então, nesse esquema cinemático, eu tenho 4 eixos. 1, 2, 3 e 4. Nós calculamos, na aula passada, vocês puderam calcular,
a potência útil e a velocidade angular da hélice. Isso eu imagino que vocês já têm calculado. Agora, olha, eu não tenho a relação de velocidades entre os eixos. Eu só sei, como vocês vão montar no esquema de vocês, que a velocidade do motor é 1.750 RPM, nós estamos adotando isso. Eu falei que o motor de 4 polos, frequência de 60 Hz, a velocidade teórica é 1.800 RPM. Ele perde um pouquinho da velocidade, tá, em função da construção. Então, cada motor e cada fabricante vai ter uma velocidade diferente. Ele fornece a velocidade na saída do eixo para você. Pode adotar 1.750 e se tiver uma variação depois é muito pequena. Então, como é que eu faço? Eu tenho a velocidade no último eixo e no primeiro. Temos a velocidade no eixo 4, que é o último, e no eixo angular do eixo 1, que é o eixo do motor. Nós vamos determinar o que chamamos de relação de velocidades global, que é o IG. O que é a relação de velocidades global? Vai ser a relação de velocidades de toda a máquina. Então, a relação de velocidades global vai ser velocidade de saída, né, sempre, relação de velocidades. Então, vai ser a velocidade angular no eixo 4 dividido pela velocidade angular do eixo 1. Nós estamos pegando a relação de velocidades desse eixo com o eixo, do último com o primeiro, sem considerar o restante. Então, com essa relação de velocidades, nós vamos chamar de relação de velocidades global. Eu tenho a relação de toda a máquina. Para esse esquema cinemático, os únicos elementos que mudam a velocidade angular são a transmissão por correias e o redutor. Olha, nessas partes que compõem o esquema cinemático, os únicos elementos que mudam a velocidade angular são a transmissão por correia. Se eu fizer polias de diâmetros diferentes, muda a velocidade. E o redutor de velocidades. Para que eu reduzo a velocidade? Já aprendemos lá, reduz a velocidade angular para ter o aumento do torque, né? Mais energia para fazer o trabalho. Então, as únicas coisas que mudam velocidade aqui são a transmissão por correia e o redutor. Então, essa relação de velocidades global, ela também pode ser calculada pela relação de velocidades do sistema de correias vezes a relação de velocidades do redutor. Se eu multiplicar relação de velocidades de correia vezes a do redutor, eu também tenho a relação de velocidades global. Então, vamos lá. A relação de velocidades do sistema de correias, ela tem algumas características. Se você for olhar, né, as informações de uma transmissão por correias. Então, a maior redução que eu posso fazer numa transmissão de correia tipo V é 1:8. Só que nós não vamos usar tudo isso. Nós já temos um redutor. Eu vou usar a transmissão de correias só para corrigir a relação de velocidades, porque o redutor vai ter uma redução comercial. E vai ser bem difícil que a sua relação de velocidades global, você encontre uma relação de velocidades comercial para essa redução. Mesmo que encontre, eu quero que você coloque uma redução lá por correias. Então, nós vamos considerar no nosso projeto isso aqui. A relação de velocidade das correias tem que ficar de 1:1,5 até 1:3. No mínimo 1:1,5, no máximo 1:3. Isso é uma condição que eu estou colocando. Então, vamos lá. Então, para poder, fiz aqui um exemplo. Estou colocando lá, o nosso motor tem 1.750 e eu estou dizendo que no meu projeto, meu Valdemir, a relação de velocidades lá do eixo 4 é 50 RPM. Então, se eu calcular a relação de velocidades global com a relação, aqui está errado, né? Não é N1 sobre N4, é N4 sobre N1. Então, aqui eu vou ter relação de velocidades N4, que é 50 sobre 1.750. A relação de velocidades global vai ser 1:35. Essa é a relação de velocidades de toda a máquina. Só que, além de ser de toda a máquina, também é a relação de velocidades do sistema de correias vezes a relação de velocidades do redutor. Vou adotar um valor para as correias. Tem que estar entre 1,5 e 1:3. Então, adotei 1:2. Adote o que você quiser. Se quiser adotar 1:1,5, tanto faz. Nesse intervalo, qualquer coisa. Eu adotei 1:2. Então, a relação de velocidades global também vai ser, né? Relação das correias vezes relação do redutor. Só que eu estou chamando de redução teórica, porque ela não é uma redução comercial ainda. É só uma redução teórica. Então, coloco aqui, relação global, a relação das correias 1:2 que eu determinei, e a relação do redutor teórica eu quero calcular.
O 1 para 2, né, está multiplicando, vai passar para cá dividindo, inverte a divisão. Aí vou ficar 2 sobre 35, se eu simplificar, relação teórica do redutor, 1 para 17,5. Essa relação ela é teórica, já que nós vamos ter que escolher uma redução comercial. Consultando um catálogo de fabricante, eu ainda vou falar um pouquinho semana que vem sobre seleção de redutores. Eu descobri lá que a redução mais próxima que eu tenho não pode ser menor do que eu calculei, porque senão o sistema de correios vai ter que multiplicar. Então a redução mais próxima de 1 para 17,5 é 1 para 20. Essa é a comercial. Se eu adotar 1 para 20, eu não posso mais usar aquela redução de correia que eu tinha escolhido, de 1 para 2. Eu vou ter que corrigir aquela agora. Aquela redução de 1 para 2 só vale se eu usar 17,5 no redutor. Só que a redução comercial é 1 para 20. Eu tenho que corrigir a das correias. Então, está aqui, ó. Como é que eu faço? Vou fazer a correção do sistema da transmissão por correio, da redução por correios. 1 para 50 é a global, a redução das correias que eu quero corrigir, e 1 para 20 é a comercial. Mesma coisa. Para deixar a correias aqui sozinho, passo isso aqui para cá, né? Vai dividindo, vai inverter a redução. Então a redução por correias vai ficar 1 para 2,5. Então agora eu tenho definido todas as reduções já para o meu projeto, já considerando a redução comercial do redutor. Redução global 1 para 50, das correias vai ficar 1 para 2,5 e do redutor 1 para 20, que é a redução comercial que eu vi no catálogo. Então verificando aqui, né? Aí mantém a relação, a global vai ser a correias vezes o do redutor, e atende aquela condição das correias de ficar entre 1 para 1,5 e 1 para 3. Aí então eu tenho como determinar esse cálculo. É isso que vocês devem fazer.